Graça e paz a você, irmão e irmã, que nos acompanha nesse dia. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Lembre-se, graças a Deus, no próximo dia 16, na próxima quinta-feira, nós nos reuniremos para cultuarmos ao Senhor presencial. Louvado seja Deus por isso. Então você que nos acompanha via essas reflexões online todas as quintas-feiras, esteja conosco na próxima quinta para nós cultuarmos a Deus juntos, presencialmente, na Igreja Presbiteriana em Taubaté. Mas hoje nós, aqui como última reflexão online, eu quero convidar você a abrir Filipenses no capítulo 3, os versos 17 a 9, porque esse é o texto em que nós vamos refletir um pouco neste dia. Eu vou ler e eu peço que você acompanhe a leitura. Filipenses capítulo 3, dos versos 17 a 19. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Nesse trecho que nós lemos, o apóstolo Paulo continua descrevendo aspectos práticos da vida cristã. Nos versos anteriores, nós encontramos esse servo do Senhor apresentando a perfeição. Ele nada mais está fazendo do que apresentando Cristo. É como se ele dissesse que não que a minha semelhança seja completamente igual a Cristo, mas esse é o meu alvo, esse é o meu objetivo como cristão. Então, Paulo exorta os irmãos para que olhem somente para Cristo, como o alvo a ser buscado. Lembrando que o cristão foi conquistado por Cristo e não por acaso, porque tem um propósito a ser buscado. E por isso que Paulo vai falar que é possível progredir em busca desse alvo. Pois bem, meus irmãos, Paulo agora vai falar de padrões de comportamento. E o faz isso contrastando dois comportamentos, o seu próprio comportamento e daqueles que ele chama no verso 18 de inimigos da cruz de Cristo. Eu quero hoje falar um pouco sobre esses comportamentos à luz do que a palavra de Deus nos ensina quanto a esses comportamentos. Então eu quero começar a falar do comportamento do cristão. Paulo, ele se coloca como exemplo. E aqui parece ser um problemão. Por quê? Será que Paulo está colocando ele como maior que Cristo? Será que há um choque aqui, visto que Cristo é o alvo a ser buscado? Não, meus irmãos, não há uma contradição nos ensinamentos de Paulo. Ele não está querendo ser superior a Cristo, o qual ele mesmo prega. Essa passagem especial e a forma como Paulo se coloca como exemplo é em decorrência do que ele acabou de dizer nos versos anteriores, que eu introduzi aqui. Ou seja, é como se ele dissesse, seja meus imitadores, caminhando, prosseguindo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, como diz nos versos anteriores, que é a perfeição em Cristo. Paulo, ele usa uma palavra que nos chama a atenção aqui, que é observai. Ou seja, mantenha os olhos naqueles que andam para o mesmo alvo, que buscam as mesmas coisas. Visto, meus irmãos, que os cristãos que andam com o mesmo propósito caminham para crescer na santificação, caminham para se parecer cada vez mais com Cristo. Pense um pouco na sua caminhada cristã, se você tem sido não imitador da pessoa Paulo, Joana, Joaquim, mas imitador da conduta de irmãos que em Cristo têm o mesmo alvo. Nessa comparação que Paulo está fazendo, eu quero lembrar você da conduta do cristão. Mas
Primeiro, lembre-se, meus irmãos, que sozinhos nós não abrimos sequer os nossos olhos. Mas é pela graça de Deus, é pelo agir do Espírito Santo que nós conseguimos viver dentro desse padrão. Porque senão nós vamos viver apenas como legalistas. E aí eu quero usar alguns textos para nos orientar quanto a isso. Efésios, no capítulo 4, vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos... Efésios 4, 1 a 3 vai dizer: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito, unidade do Espírito no vínculo da paz. Se nós olharmos o capítulo seguinte de Efésios, no capítulo 5, 16, vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Mais um texto que eu quero usar é 1 João 1,7, que diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. São diversos textos que nos instruem quanto à caminhada cristã. E eu finalizo aqui esse padrão lembrando você da santidade. 1 Pedro 1, 15 e 16 vai dizer: tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Mas lembra, Paulo vai também colocar um outro padrão, qual ele faz a comparação. E ele diz aos cristãos que não deve ser seguido aqueles que são chamados inimigos da cruz. E Paulo traz aqui uma ideia semelhante a que encontramos no verso 2 desse capítulo 3, quando Paulo diz: acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, da falsa circuncisão. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que existem dois povos. Aqueles chamados filhos de Deus, ou filhos da luz, que estão em Deus, e os filhos das trevas. Os inimigos da cruz são aqueles que amam o mundo e as coisas que nele há. Mas note que Paulo demonstra que muitos desses estavam ao redor dos irmãos de Filipos. Esses que com os lábios confessam uma coisa, mas a sua conduta não condiz. Pessoas que enganam a si próprias. Paulo mostra algumas características desses inimigos da cruz e diz que o destino deles é a perdição, visto que o Deus deles é o ventre, ou seja, estão preocupados apenas com a autossatisfação, com o egocentrismo, porque é isso que domina a vida deles. Os inimigos de Cristo têm a sua vida, os desejos, as suas buscas voltadas apenas para as coisas terrenas. E aí, meus irmãos, Paulo vai nos exortar ou lembrar, lembre-se, que Paulo está fazendo aqui esse contraste desses dois padrões. E ele diz: seja assim e não assim. E a palavra do Senhor nos exorta o nosso coração. Por isso, meu irmão, seja imitador do padrão dos santos. Imite a busca pela santificação, imite amar a Deus sobre todas as coisas. Imite ter Cristo como o centro da sua vida. E, meu irmão, fuja de imitar os inimigos da cruz, porque estes visam a glória somente para si, enquanto o nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. E Ele espera que nós o glorifiquemos em tudo o que nós fazemos. Que Deus abençoe a sua vida.